Olá! Nesta aula vamos tratar sobre o papel estratégico do agronegócio para a economia brasileira. Vamos aos objetivos. Nesta aula teremos como objetivos entender a importância estratégica do agronegócio para a economia e também vamos discutir um pouco das perspectivas para o setor. Bom, a primeira coisa então, para a gente poder tratar de agronegócios, é a gente falar um pouco da importância do agronegócio na economia mundial, a gente entender a dimensão do impacto desse setor. Temos nessa tabela a informação sobre a participação, em termos percentuais, que está entre parênteses, dos setores de insumo, de produção agrícola e de processamento e distribuição para as décadas de 1950, 2000 e uma projeção para 2028. Veja que a área de processamento e distribuição ela tem uma tendência de crescimento e as outras duas áreas, de insumos e produção agrícola, têm uma tendência de redução. E veja que são valores muito altos, né? Então, assim, para as décadas de 2000 lá, nós temos um mercado, por exemplo, no setor de insumos, de 500 bilhões de dólares, né? É muito dinheiro. Ao analisar a importância do agronegócio, é importante refletir sobre uma mudança demográfica significativa, o aumento da população urbana, ocorrido desde a década de 1950. Veja que, por volta do início da década de 50, nós tínhamos em torno de 64% da população rural. A população no Brasil é em torno de 52 milhões de habitantes. Nós temos um grande crescimento populacional até os anos 2000, mas a população rural passa a ser em torno de 19%. Né? Temos uma queda considerável, quando a gente alcança 170 milhões de habitantes. Hoje, né, nós temos uma população rural em torno dos 16%. Nós temos aqui, inclusive, dados do último censo, que nos mostram também uma estratificação para as regiões do Brasil. Temos, então, pelo último censo, uma população rural em torno de 15,64%, e ela é maior nas regiões Norte e Nordeste. No que se refere à ocupação do território brasileiro, que também é uma importante reflexão, já que estamos falando de um país com dimensões continentais, nós temos uma grande região de floresta amazônica, né, são 350 milhões de hectares, corresponde a 41% da área total, mas temos também grandes áreas já utilizadas pelo agronegócio, com pastagens, diversas culturas. Nesta tabela também percebemos que a área não explorada, que está disponível para a agricultura, é de em torno de 12% do território. Então existe ainda a possibilidade de expansão sem precisar destruir das áreas de reserva. A tabela também nos mostra que a área não explorada que está disponível para a agricultura é de em torno de 12% da área total, né? São mais de 100 milhões de hectares, o que nos permite inferir que não é necessário, para expandir a agricultura, que se destrua as áreas protegidas, nem que se avance na floresta amazônica, como tem acontecido com as queimadas, nem as invasões que temos visto pelo noticiário. No que se refere ao uso dessa terra, nós temos uma grande concentração de áreas ocupadas por pastagens plantadas, quase 32%, e verificamos que temos ainda muitas outras áreas utilizadas para lavouras e pastagens. Em relação ao número de estabelecimentos rurais, o Censo Agropecuário de 2017 mostrou que temos aproximadamente 5 milhões de estabelecimentos. Houve um crescimento significativo desde 1996. Esses estabelecimentos são responsáveis por mais de 15 milhões de pessoas ocupadas e são, em sua maioria, dirigidos por homens, mais de 80%. No que se refere às atividades desenvolvidas nesses estabelecimentos, a soja é a lavoura com maior valor de produção do Brasil, seguida da cana-de-açúcar, do milho e do café. A área colhida de soja, conforme o último censo agropecuário, é de aproximadamente 30 milhões de hectares. São mais de 236 mil estabelecimentos que plantam soja, e a quantidade produzida é de mais de 103 milhões de toneladas. O valor de produção passa dos 104 bilhões de reais. É um valor muito significativo. Se você quiser saber mais sobre essas outras culturas, visite o site do Censo Agropecuário 2017, que traz um detalhamento de cada uma dessas outras culturas. Eu deixei o link no slide. No que se refere à pecuária, os galináceos são o maior rebanho em número de cabeças no Brasil, seguidos dos bovinos e dos suínos. Nós temos um rebanho de galinhas de mais de 1 bilhão de cabeças, e o número de estabelecimentos passa de 2 bilhões. A quantidade de ovos produzida dá a ordem de mais de 4 trilhões de dúzias,
O rebanho bovino também é muito grande. Nós temos um rebanho de mais de 172 milhões de cabeças de gado. Nós temos mais de 2 milhões e 500 mil estabelecimentos de criação de gado no Brasil. Você também pode visitar o site do Censo Agropecuário 2017 para conhecer mais sobre os demais rebanhos. No que se refere à importância econômica do agronegócio, vamos constatar que o PIB do agronegócio brasileiro ele é extremamente relevante, né? Ele alcançou a participação de mais de 26,6% do PIB do país em 2020, contra 20,5% em 2019. Ele aumentou mesmo com a crise, mesmo com a pandemia da Covid-19. Em valores monetários, o PIB do país totalizou em torno de 7,45 trilhões em 2020, mas o PIB do agronegócio chegou a quase 2 trilhões, uma parte significativa desse total. Tanto o IBGE quanto o CPEA da USP, eles fazem um levantamento do PIB do agronegócio. Para o IBGE, houve um crescimento de 2%, porque o IBGE utiliza uma metodologia diferente. Ele considera só as atividades dentro da porteira. O CPEA faz um levantamento mais abrangente. Ele leva em conta os setores de insumos, o setor primário, o setor da agroindústria e de agroserviços também. No quadro, vemos que no período de dezembro, a gente teve um crescimento de 2,06% em relação ao período anterior. E no acumulado do ano passado, o crescimento foi de 24,31%, segundo o levantamento que eles fizeram. Vamos constatar, segundo análises do CPEA, que o PIB do setor ele cresceu lentamente em abril e em maio, devido àqueles impactos iniciais da pandemia de Covid-19 sobre diferentes atividades do setor. Mas depois houve forte aceleração a partir de junho. O PIB do ramo agrícola ele teve alta de 24,2% e o do ramo pecuário de 24,56%. E esses são os principais fatores que explicam o crescimento que a gente teve no período. Ainda no que se refere à participação no PIB, nós temos nesse gráfico uma evolução, uma série histórica do PIB do agronegócio em bilhões de reais e também corrigido a preços correntes, ou seja, corrigido dos efeitos inflacionários. Vamos constatar que desde 1996 houve uma série com crescimento considerável. Vamos constatar no gráfico, por exemplo, que o PIB do agronegócio em 2000 chegou a 365 bilhões de reais em valores correntes. E ele mais que dobra 10 anos depois. Em 2010 chega a 834 bilhões. E vamos verificar que ele mais que dobra de novo, chegando em 2020 a 1 trilhão e 979 bilhões. Para saber mais sobre a participação no PIB de cada uma das culturas do agronegócio, você pode visitar o site da CPEA. Eles têm também séries temporais para cada um desses valores. Eles disponibilizam também uma planilha que apresenta os dados dessas séries temporais, que eu vou disponibilizar para vocês também na sala de aula. O agronegócio também tem uma grande importância para a balança comercial do país. Ela teve saldo positivo em 2020 de 87,76 bilhões, um aumento de 5,6% em relação a 2019, que tinha sido em torno de 97 bilhões, como a gente vê no gráfico. E é importante a gente salientar que nos últimos 32 anos, desde 1989, o saldo da balança comercial do agronegócio é positivo. Nos anos em que o Brasil teve saldo positivo da sua balança comercial, acredita-se em grande parte o bom desempenho ao desempenho do agronegócio. Em apenas 2 anos, outros setores tiveram um desempenho positivo na balança comercial, foram 2005 e 2006. Nos demais, a maior parte dos setores não tiveram um desempenho positivo e foi o agronegócio que equilibrou nossa balança. Então tem uma grande importância nas exportações brasileiras também. Muito bem, esperamos que ao final dessa aula tenha ficado clara para você a importância do setor de agronegócio para a economia. Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco, estaremos à disposição para atendê-lo. Bons estudos!